Shalom, povo abençoado de Deus. Vou tentar de novo, pela quarta ou quinta vez, gravar esse vídeo. O tema é um tema que mexe muito com o espiritual, é um assunto muito sério, mas eu creio que Deus ele vai trazer clareza e ele vai me ajudar aqui também. É algo que eu tô aprendendo ainda, tá, gente? Mas que eu já tive experiências fortíssimas recentemente. O tema da palavra que eu queria trazer hoje é o Deus que muda decretos. E antes de começar, mesmo entrar na palavra de decretos, há algo muito lindo no caráter de Deus, é que ele tem o poder de mudar decretos, sentenças e situações. Embora o seu caráter seja imutável, ele altera decisões de juízo em resposta à oração, em resposta à fé e ao arrependimento, revertendo maldições em bênçãos e o que parecia ser o fim em um novo começo. E na Bíblia a gente tem muitos exemplos de decisões que o Senhor mudou, que eram para acontecer maldições, que eram para acontecer consequências terríveis, mas que diante de um remidor, diante de alguém que se colocou na brecha, ou diante de um arrependimento de pessoas, o Senhor mudou a sorte. Nós vemos ali o rei Ezequias, quando ele estava com um decreto de morte sobre a vida dele, e Deus acrescenta mais 15 anos de vida. A gente vê no livro de Esther, que é o que nós vamos focar hoje, o decreto de morte que havia sobre a vida dos judeus naquela época, e Esther se levanta como uma remidora, e o rei então muda aquele decreto, o rei simbolizando o Senhor, que é o nosso reino. Nínive, o Senhor já estava para destruir aquela cidade, mas aquele povo entendeu a mensagem de Deus e aquele povo se arrependeu e Deus mudou a sorte de Nínive. O bezerro de ouro, quando Israel constrói o bezerro de ouro, Deus queria, a ira do Senhor se acendeu e ele queria destruir aquele povo. A palavra diz que Deus fala que era um povo obstinado, um povo teimoso, rebelde. Mas Moisés vai até o Senhor, intercede por aquele povo, e o Senhor não destrói o povo. E isso quer dizer que Deus é um Deus instável, um Deus que fala uma coisa, mas não faz, que não sabe o que quer? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O caráter de Deus é imutável, mas as suas decisões, o seu juízo é uma justiça que realmente é justa e é um juízo responsivo. Quando o Senhor ele traz a ameaça de trazer a justiça para o povo, não é porque ele é um Deus vingativo de querer o mal, mas é porque o Senhor ele tinha um objetivo de levar o povo ao arrependimento. Na verdade, a justiça do Senhor, as maldições, eram consequências das escolhas que aquelas pessoas faziam. E o Senhor permitia para que elas acordassem, se arrependessem e voltassem para Ele. E toda vez que acontecia esse arrependimento, a misericórdia do Senhor entrava em ação. E Ele mudava aquela história, aquele cenário. Mas uma coisa a gente precisa ter em mente. O arrependimento, ele é diferente do remorso. O arrependimento, ele gera mudança na mente, uma metanoia. E essa mudança na mente, ela transforma as ações. As ações mudam. Você não comete mais aquele mesmo erro. Você entende que errou, você reconhece,
você se arrepende e você passa a fugir daquelas ações, a não cometer de novo. Já o remorso ele é baseado na culpa e no medo das consequências. A pessoa ela foca na culpa, ela se sente culpada, ela fica até mal, ela chora, mas ela tem mais medo das consequências, porque ela sabe que vai vir consequências. Porém, passa um tempo, ela está fazendo tudo de novo, porque não houve uma mudança na mente. Ela só teve medo das consequências. Ela só se sentiu culpada, mas ela não abandonou o erro. Um exemplo de remorso era o povo hebreu. Ali na Torá, né, quando a gente lê a história deles, eles choravam quando Deus ameaçava, né, a vir com a justiça dele. Eles imploravam, falavam que ia mudar e Passava um tempo, eles estavam fazendo tudo de novo. Judas, ele não teve arrependimento, Judas teve remorso. Quando ele se deu conta do que ele fez, a Bíblia fala que ele chorou pra caramba, mas ele tirou a própria vida, porque ele focou na culpa e nas consequências, mas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Pedro já teve arrependimento. Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Mas ele se arrependeu tanto que ele se transformou num novo homem. E a autoridade dele, ele teve autoridade depois, ele foi revestido de autoridade. O ministério dele fluiu, porque ele se arrependeu, ele mudou. Houve uma metanoia em Pedro. O rei Saul, remorso. Uma vez eu vi uma frase que quem é bom em argumento é difícil de arrependimento. E o rei Saul, ele era muito bom em argumentos. Todas as vezes que ele errava e que o profeta Samuel chamava a atenção dele, ele sempre tinha um argumento, mas ele não se arrependia. Davi se arrependia. Davi reconhecia o seu erro, ele falava: Senhor, realmente eu errei. E ele colocava o seu coração diante de Deus e ele mudava. Ele deixava aquela prática. Por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque ele era humilde, ele reconhecia os seus erros e ele procurava ser diferente. Então, o arrependimento foca no erro e busca o conserto. Já o remorso foca na tristeza das consequências, como punição e vergonha. No remorso, a pessoa se sente mal pelo que fez, mas continua fazendo. E como eu já falei, o tema de hoje é o Deus que muda decretos, né? O que são decretos? São palavras, decretos espirituais, são palavras de fé, proféticas ou comandos proferidos com autoridade para influenciar o mundo espiritual, gerando efeitos na realidade material. Assim como há decretos de Deus para nós, há decretos do inimigo, porque o reino de Deus é legal. E quando nós ou nossos antepassados dão legalidade com pecados, iniquidades e transgressões, o inimigo tem a brecha, a autoridade, a legalidade para fazer seus decretos e cobrar o que lhe é devido. Os decretos malignos são sentenças, maldições, planos ou legalidades espirituais estabelecidos por forças malignas, Satanás, seus demônios, principados e potestades, com o objetivo de produzir derrota, sofrimento, pecado, doenças ou destruição na vida de uma pessoa. Então, como que o inimigo ele vem sobre as nossas vidas com os decretos dele, cobrando coisas, direitos, cobrando coisas nas nossas vidas, colocando peso, colocando muitas vezes doenças emocionais, doenças físicas, tentando nos atormentar, tentando nos perseguir espiritualmente.
Os decretos ruins, eles chegam na nossa vida por pecados, iniquidades e transgressões. Há pouco tempo atrás eu achava que isso aqui tudo era pecado. Mas a diferença de pecado, a diferença de iniquidade e a diferença de transgressão. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo, né? O pecado é algo que eu faço por ignorância, por fraqueza ou por causa, às vezes, da minha personalidade. É quando eu erro o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Eu deveria estar seguindo a Cristo. Aí eu vou e faço errado. Esse é o pecado. O que é a iniquidade? A iniquidade é uma culpa, é uma decisão consciente, sem arrependimento, algo que grita dentro, é algo que já se instalou e torceu, passa de geração a geração, torce até mesmo toda a carga genética. E a transgressão? A transgressão é uma rebelião, é uma traição. A pessoa conhece a lei, ela conhece o limite e mesmo assim ela decide ultrapassá-la intencionalmente. É violar um pacto ou confiança com Deus. É um ato de insubordinação direta com Deus, tá? Então é a mesma coisa que uma rebeldia mesmo. A pessoa sabe, ela faz sabendo que é errado. E ela mesmo assim ela decide fazer. A iniquidade, ela passa de geração em geração. Vamos supor que o meu bisavô matou alguém e ele não se arrependeu. E ele já morreu. Mas aquela legalidade que ele deu ali, matando alguém, aquela legalidade que ele deu para aquele demônio, meu avô morreu, mas aquele demônio, ele não morre, ele é eterno. Ele tem uma legalidade na mão dele. E essa legalidade, essa iniquidade vai gritar de geração em geração. Geração em geração, esse demônio vai vir cobrar aquela legalidade que foi dada para ele. Então, isso é iniquidade. Eu queria ler os textos bíblicos nesse vídeo, mas vai ficar muito grande. Mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia e lesse na sua casa, né, com mais tempo. Mas lá em Esther 3, do 12 ao 13, fala que no mês de Adar, no 13º dia desse mês, que é o primeiro mês do calendário judaico, o mês de Adar, Ramã fez um decreto, resumidamente contando a história. E ele queria aniquilar e exterminar todos os judeus. E Esther era judia. E Esther estava onde? No palácio do rei, porque ela foi uma das escolhidas para estar em preparação para ser uma das que seriam analisadas pelo rei para substituir o lugar da rainha Vasti. Porque a rainha Vasti se rebelou contra o rei, magoou o coração do rei. Então o rei reuniu as mais belas, né, que haviam ali na época, leva para o palácio para ser preparadas, para se apresentarem a ele, para ele escolher, né, quem que ia substituir a rainha Vasti. E Ramã, ele era da alta patente ali, daquele governo, daquela monarquia ali do rei, braço direito do rei. Ramã cria um decreto e ele queria exterminar e aniquilar os judeus. Talvez porque ele ouviu a história do povo dele, porque anos atrás o povo dele foi aniquilado pelo povo de Deus, né? E quem era Ramã? Ramã era descendente do rei Agag, e esse rei Agag, ele era rei dos Amalequitas, que eram inimigos de Israel. E lá em 1 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 10, Deus ele dá uma ordem para Saul. Lembra de Saul?
Deus dá uma ordem para Saul para que ele matasse, exterminasse todos os amalequitas. Só que o bonito do Saul poupou a vida de Agag. A ordem era para matar todo mundo, mulher, criança, bicho, tudo que se mexesse. Mas Saul poupou a vida de Agag. E através de Agag veio Ramã, que foi da B.O. aonde? Lá na história de Esther. Então, olha para você ver. Por causa de uma desobediência, o inimigo permaneceu no meio do povo de Deus. Havia ali uma legalidade. E quando chega na geração de Esther, esse inimigo vem o quê? Requerer aquela legalidade que foi dada a ele aonde? Lá atrás, lá nos antepassados. E agora eu quero falar de um outro decreto, que está lá no capítulo 3, do 1 ao 12 de Daniel. O decreto do rei Dario. Perdão, falei errado. Primeiro nós vamos ver o decreto do rei Nabucodonosor. Está lá no capítulo 3, do 1 ao 12. O que o rei Nabucodonosor faz? Ele constrói uma imagem de ouro, uma imagem dele, e ele decreta que todos deveriam se dobrar diante dessa imagem. E quem não se dobrasse seria lançado aonde? Vamos ver aqui. Seriam lançados na fornalha ardente. Daniel se dobrou? E lá em Daniel, capítulo 6, versículo 1 ao 10, outro decreto, mas do rei Dario. O decreto desse rei Dario foi o seguinte, olha o versículo. Todos os supervisores reais, os prefeitos, sátrapas e conselheiros e os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Daniel parou de orar ao Senhor? Não. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Por que Daniel, ele estava no cativeiro da Babilônia? Um homem temente a Deus, um homem que jejuava, que orava, que buscava o Senhor, que fazia diferença. Porque se tinha um cara que era diferente, era Daniel. Tudo que ele punha a mão, ele fazia com excelência. Ele dava exemplo, ele vivia o que ele pregava. Por que Deus permitiu que Daniel ficasse exilado em cativeiro? Foi porque Daniel que cometeu iniquidade? Foi Daniel que estava em pecado? Não. Os antepassados de Daniel pecaram. E aquele cativeiro era uma consequência dos pecados, das iniquidades dos seus antepassados. E essas consequências respingaram na geração de Daniel. Olha o tanto que é sério quando eu e você pecamos. Não somos só nós que somos prejudicados. Se não houver arrependimento e mudança de mente e de ação, as nossas futuras gerações serão alcançadas pelas consequências do nosso pecado. A responsabilidade não vai para elas. A questão da salvação ou não é individual, mas as consequências o Senhor, Ele não tira. Aonde que está isso que você está falando, Paulo? Lá em Jeremias, capítulo 25, do 11 ao 12. Presta atenção. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. Quando disseram, conserta-se cada um do seu caminho mau e das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês, os seus antepassados, para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto, adorá-los. Não provoque a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com ídolos
que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra e os seus habitantes, e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Darei fim à voz de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho, à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Sabe o que aconteceu? Daniel, ele era um estudioso da palavra de Deus. Quando ele leu esse capítulo de Jeremias, ele entendeu por que ele estava em cativeiro, e ele entendeu quantos anos duraria aquele cativeiro. Ele entendeu que enquanto houver legalidade na linhagem, sempre haverá um inimigo requerendo o seu direito. E esses decretos espirituais precisavam ser quebrados para que aquele cativeiro fosse encerrado na vida dele, na geração dele. Como que um decreto é revogado? Um decreto só é revogado quando é feito um novo decreto. E Daniel e Esther, eles se levantaram como remidores. Eles reconheceram que eles precisavam de um novo decreto do Senhor. Eles oraram, eles jejuaram e eles agiram. Eles foram até aquele que muda os decretos. E Daniel, capítulo 9, do verso 1 a 19, eu não vou ler, mas depois você pode ler, ele faz uma oração por identificação, uma oração por representação. Ele se coloca na brecha e ele começa a orar na primeira pessoa. Não foi ele que cometeu todos aqueles erros que está na oração, mas ele entende que ele era da linhagem e ele precisava orar de forma representativa. E ele chega diante de Deus e ele começa a falar todos os erros, todos os pecados, tudo que havia acontecido na história de Israel, na história do povo hebreu, tudo aquilo que vinha acontecendo, que chegou até a geração dele. E ele pede perdão ao Senhor. E no verso 20, Daniel recebe a visita de um anjo. E esse anjo traz respostas e revelações do Senhor para a vida de Daniel. Mas e Esther? Esther jejuou por 3 dias. Está lá em Esther 4, versículo 15. Ela mandou Mardoqueu colocar todo o povo judeu em jejum. Até as criadas de Esther jejuaram junto com ela durante 3 dias. Depois dos 3 dias, ela se apresentou ao rei e pediu que o rei lhe concedesse a honra de aceitar um convite para um jantar. E ela mandou chamar quem? Hamã, para o jantar. Até esse jantar, o rei não sabia que Esther era judia. No capítulo 7, Esther, ela conta para o rei que ela era judia. Ela conta para o rei o decreto que Hamã tinha feito. E ela pede para que o rei anulasse aquele decreto. E no capítulo 8, versículo 7, aquele decreto é cancelado pelo rei. E ele estabelece que seja feito um novo decreto, uma nova história. Cancelou o decreto de maldição e fez um decreto de bênçãos. Tudo isso ocorreu no mês de Adar. No nosso calendário, esse mês de Adar ele é entre fevereiro e março. O início do mês de Adar, o Rosh Kodesh, eu não sei falar direito, gente, estou aprendendo agora. Começou no pôr do sol do dia 17 de fevereiro e ele terminou no pôr do sol do dia 19 de março. E para que o povo
se lembrasse dessa história, para que isso se perpetuasse nas gerações, né? A lembrança do que o Senhor fez, do livramento que Deus deu, da decisão daquele rei que pegou aquele decreto de maldição, cancelou, simbolizando o que o Senhor faz com as nossas vidas. E que houve um novo decreto, foi-se instituído por Mardoqueu e Esther, né, a festa de Purim. E essa festa de Purim, o Purim, ele vem do pur, da palavra pur, né, que significa sorte. Por quê? Porque Ramã, ele sorteou datas para ver qual seria a data que aqueles judeus seriam massacrados, né, aniquilados. E no capítulo 9, do versículo 18 em diante, diz que eles celebram no 14º dia do mês de Adar. Então, o mês de Adar, ele é o último mês do calendário de Deus, tá? Ele é o último mês. É como se fosse o nosso dezembro. Mas o calendário de Deus é diferente do nosso calendário, que o nosso calendário é o gregoriano, né? E o que os judeus, que até hoje comemoram lá em Israel essa festa de Purim, com muita celebração, porque eram para eles nem existir, gente. Se naquela época fosse aniquilado todo mundo, era para os judeus nem existir. Eles trocam presentes entre eles, ofertam aos pobres, eles leem o livro de Esther em voz alta e fazem uma refeição festiva. Antes de contar um testemunho para vocês, eu quero falar um pouco sobre esse calendário de Deus, né? O nosso calendário, ele é um calendário gregoriano. Por quê? Eu vou explicar. O nosso calendário, ele é gregoriano. Ele foi adotado em 1582 pelo Papa Gregório XVIII para corrigir o calendário juliano. Ele é amplamente baseado no calendário romano antigo. Por essa razão, a maioria dos nomes dos meses e dos dias da semana está profundamente enraizada na mitologia e no panteão dos deuses romanos, que por sua vez derivam dos gregos. Então, por exemplo, o mês de janeiro do nosso calendário, ele é dedicado a um deus chamado Janus. Esse é um deus romano dos portais, inícios, transições e finais. Ele tem duas faces, uma voltada para o ano que passou e a outra voltada para o que está começando. O fevereiro, Febráureos, deriva de Februar. Rituais de purificação realizados neste mês pode estar associado a Febros, um deus estruco, submundo e da purificação. O março é dedicado a Marte, o deus da guerra. Abril, o nome é incerto, mas frequentemente associado a deusa Vênus. Maio, homenagem à deusa Maia. Junho, dedicado à deusa Juno, esposa de Júpiter, rainha dos deuses e protetora do casamento das mulheres. Julho, o deus Július ou Quintilis, nomeado em homenagem a Júlio César, que reformou o calendário. Agosto, Augustus, nomeado em homenagem a Augusto César, o primeiro imperador romano. Então, esse é o calendário que a gente tem, né? Ainda tem os dias da semana aqui, ó. Domingo, dia do sol, dedicado ao sol, eles adoravam, né, ao deus Apolo ou sol. Segunda-feira, dedicada à deusa Lua, Diana ou Selene. Terça-feira, Marte. Quarta-feira, Mercúrio. Quinta-feira, Júpiter. Sexta-feira, Vênus. Sábado, dedicado a Saturno. Então, gente, o inimigo, ele é tão sujo. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, porque tudo que envolve as coisas dessa terra, o inimigo, ele entra para tirar o foco das coisas de Deus, para tentar fazer com que o povo de Deus não entre no tempo e nas estações do Senhor. Então, o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que, infelizmente, a gente vai ter que seguir os dias do nosso calendário gregoriano, porque é o que está aí.
mas eu tenho aprendido que mesmo no calendário gregoriano, eu vou comemorar e vou viver de acordo com o calendário de Deus. Então, quando chega aí os meses do calendário de Deus e as festas perpétuas que o Senhor estabeleceu, eu vou comemorar essas festas que o Senhor estabeleceu no Antigo Testamento. Isso não é judaizar, isso não é querer virar uma judia. Isso é entender os tempos e as estações de Deus. Por quê? Porque da mesma forma que existem festas no nosso calendário gregoriano que são dedicados a deuses, e quando eu falo de festas dedicadas a Deus, eu não estou falando daquelas mais escancaradas, não. Porque existem as escancaradas, que é o carnaval, né? Que é os dias dos padroeiros. Isso aí nós cristãos já não comemoramos mesmo. Porque a gente entende que nestas festas são abertos portais aonde demônios agem, não é assim? A gente não entende que no carnaval são abertos portais que demônios, eles são liberados? Pois é, mas existem as festas maquiadas no nosso calendário gregoriano, que o Senhor tem trazido agora o entendimento para muitos da sua igreja, da sua noiva. Dia das Mães. Satanás maquia como se fosse assim algo romantizado, né? Que é das nossas mães. Meu querido, Dia das Mães é todo dia. Mas essa festa do Dia das Mães, essa data comemorativa, por trás dela está a Rainha dos Céus. Isso não foi nos ensinado porque é algo muito maquiado. O Dia dos Pais, dedicado a São José. O Dia das Mulheres, também é dedicado a uma deusa. Tudo ligado à Rainha dos Céus. Mas a gente, claro que quando a gente está no tempo da ignorância, Deus releva, né? Mas quando a gente vai tendo os conhecimentos, foi Deus que instituiu essas festas? Não. Quem que instituiu então? Aí você começa a pensar, quais são as festas que o Senhor instituiu? Está lá na palavra, está lá no calendário de Deus. E hoje nós estamos no mês de Nissan. Começou dia 21 de março e vai até o dia 20 de abril. Esse mês de Nissan, ele é dedicado à tribo de Judá. E ele tem uma arma poderosa que você usa nesse mês, que é a arma do louvor, da adoração. Qual que é a unção que está sobre esse mês de Nissan? É a unção de cadeias quebradas e grandes inícios. Ele é o primeiro mês do ano do calendário de Deus. Onde que está isso? Vamos ver onde que está. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 1. E disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Depois vocês lêem o resto lá, porque não vai dar tempo, gente. Infelizmente, as igrejas, a maioria delas não tem esse entendimento e pararam de comemorar essas festas que o Senhor instituiu. Existem festas na Bíblia que são perpétuas. Se Deus falou que é perpétuo, é porque não pode deixar, gente, de comemorar. Não é só para os judeus. Nós somos Israel de Deus, porque nós fomos enxertados na videira que é Jesus Cristo. Nós somos gentios, mas através do sacrifício de Jesus, Ele nos enxertou. Nós somos povo de Deus, assim como os judeus. Então nós também precisamos comemorar. Da mesma forma que há portais que são abertos nessas festas pagãs, há portais que são abertos nas festas que o Senhor instituiu. E quando nós entramos debaixo dos tempos e das estações de Deus, desses portais, nós recebemos bênção, cura, libertação. E eu tenho um testemunho para falar para vocês. Eu quero contar para vocês que no mês de Adar, que foi o último mês do calendário do Senhor, porque Nissan é o primeiro mês, é o mês que nós estamos agora. O mês de Adar, ele começou no dia
20/2 até o 20/3. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi isso. Quando eu comecei a entender sobre esses decretos espirituais, eu comecei a identificar na minha vida cativeiros espirituais que eu me encontrava. Eu comecei a identificar um desânimo espiritual, uma morte espiritual na minha vida. Eu comecei a identificar áreas da minha vida que não estavam rompendo, que mesmo que eu lutasse para romper, eu não conseguia romper porque eu estava sobre um cativeiro espiritual. Daniel estava sob um cativeiro físico, né? Mas que também refletia no espiritual. Eu estava em um cativeiro espiritual. E eu comecei então a entender que haviam decretos na minha vida por causa de pecados, iniquidades e transgressões, não só meus, mas também dos meus antepassados. E eu comecei a estudar a história dos meus antepassados, porque na nossa cultura a gente não conhece muito, né, sobre os nossos antepassados. Os judeus não, os judeus eles vão passando de geração em geração as histórias deles. Você vê lá até na Bíblia, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque para Deus é relevante, né, que as gerações conheçam as histórias. E quando eu comecei a estudar as histórias dos meus antepassados, eu comecei a identificar muitos pecados e iniquidades. E comecei a identificar o motivo de muita coisa estar acontecendo na minha vida. E nesse mês de Adar, é um mês que está aqui, quer ver, ó, de vitórias impossíveis, de júbilo. Então, eu escrevi um decreto e nesse decreto eu coloquei todos os pecados que eu tomei conhecimento e tudo que eu sabia que existe de pecado, porque tem coisas que eu não sei, né? E que às vezes pode ter acontecido. Eu escrevi esse decreto. Eu fiz o que a palavra lá instrui na festa de Purim, porque no mês de Adar é comemorado a festa de Purim. Então, no pôr do sol do dia 2/3, abriu-se o portal da festa de Purim. E a festa de Purim, né, o portal da festa de Purim, que é comemorada lá em Israel, até os dias de hoje, fechou-se no pôr do sol do dia 4/3. Então, nesses 3 dias eu fiz um jejum. Eu dei presentes a pessoas da minha aliança, porque lá eles presenteavam entre eles. Eu fiz uma oferta de tzedaká, uma oferta aos pobres. E levantei uma oferta ao Senhor. E escrevi o decreto, falando com o Senhor toda a história da linhagem que eu conhecia. E acrescentei ainda mais pecados que eu nem sabia, porque vai que, né? E quando chegou o dia de fechar essa festa do Purim, esse portal, eu peguei esse decreto e de forma profética, por volta de 4 e pouco da tarde, eu enterrei esse decreto na horta da minha casa e eu falei: Senhor, eu estou enterrando esse decreto, simbolizando o fim desse decreto. Eu peço que o Senhor cancele esse decreto. E comecei a pedir perdão ao Senhor, né, por tudo. E falei: escreve, Senhor, um novo decreto. Escreve, Senhor, uma nova história. Esse decreto não foi o Senhor que escreveu. Ele é consequência dos nossos erros, das nossas ações, da minha família, das minhas ações. Mas eu peço que seja escrito um decreto do Senhor e que a partir de agora eu vou viver uma nova história. E eu fui enterrei aquele decreto ali e fui fazer os meus afazeres. Coloquei um louvorzão lá no som do meu celular e fui arrumando a cozinha e tal. Quando foi chegando a hora de fechar o portal do dia 4, né, do pôr do sol,
e começou a escurecer, as luzes de casa já estavam acesas, porque aqui em casa já é meio escuro mesmo, a cozinha já é meio escura. Quando chegou a hora de fechar o portal, no pôr do sol, fez um estrondo, mas um barulho assim como se um bicho muito grande estivesse saindo, correndo, e junto com o barulho, as luzes da casa apagou e ficou assim por alguns segundos apagada. Os cachorros ficou tudo louco, correndo em direção aonde eu tinha posto o decreto. Eles ficaram correndo e olhando para aquela direção. E eu já fiquei assim, meu Deus. Eu comecei a andar pela casa orando, expulsando demônio, pedindo ao Senhor que enviasse os anjos dele para me guardar, para guardar essa casa. Beleza. As luzes voltaram, ficaram poucos minutos apagadas e voltou. O que chama atenção é que elas apagaram junto com esse estrondo. Esse estrondo foi num poste? Não. Foi lá na rua? Não. Foi aonde eu pus o decreto. E era como se algo levantasse ali e saísse correndo. Só que era uma coisa muito grande, porque foi um barulho muito grande. E aí eu fui fazer uma aula de mentoria, né? Uma aula que a gente está tendo com a apóstola Flávia, que é uma bênção nas nossas vidas. Deus tem colocado um amor no meu coração muito grande pela vida dela. Tô doida pra ver ela, porque ela vai vir aqui em Campo Belo em maio. E ela é mestre, assim. Ela explica super bem sobre cura e libertação. O curso dela chama Instituto Gamaliel. Quem tiver interesse, me procura que eu te falo como é que você vai fazer para fazer esse curso. E ela tava ministrando ali cura na vida de pessoas naquele dia da live e falando sobre Purim também, quando vê mais um estrondo no mesmo lugar, só que aí a luz não apagou, ela só piscou. E aí eu entrei em contato com os meus pastores e o meu pastor, ele tem a visão aberta e ele viu que eram demônios que estavam saindo, correndo, porque aquele decreto havia sido cancelado. Glória a Deus, glória a Deus. E antes disso, eu enviei o meu decreto para os meus pastores e eles fizeram uma oração ao Senhor, levando aquele decreto ao Senhor. E ele também teve uma visão, que no início estava até difícil de chegar esse decreto no Senhor, mas aí um anjo pegou o decreto e levou até o altar do Senhor. Então o que eu quero dizer? Que vale a pena caminhar nos tempos e nas estações de Deus. Vale a pena, porque são portais que se abrem, aonde Deus visita a terra para trazer libertação, cura, restauração. E eu tenho vivido o sobrenatural do Senhor. Amém? O vídeo já está bem longo, mas eu espero que você seja abençoado com essa palavra. Eu não sei qual o decreto que você sente que está sobre a sua vida. Talvez você tenha sentido vontade de tirar a sua vida. E você não entende por quê. Você luta, mas você tem sentido vontade de suicidar, de não viver mais. Ou é uma depressão que você já tomou remédio, que você já fez exame, que você já fez todo o tratamento que você podia fazer, você não consegue vencer essa depressão. Ou pode ser na área financeira, que não rompe de jeito nenhum, não rompe, nada que você faz vai para frente. Pode ser na área sentimental. Pega esse decreto, faça um mapeamento na sua vida, um mapeamento da história dos seus antepassados, da sua história, escreve tudo e leva diante do Senhor. Faça uma oração por representação, como Daniel fez. E peça ao Senhor que cancele esse decreto e escreva uma nova história, em nome de Jesus.